o que é uma aliança. Abra sua Bíblia aí, em Gênesis, capítulo 17, versículo 7. Vou tentar não gritar essa noite, porque eu quero falar de forma normal. Um pouco de água. Essa água aqui está fechada. Essa água está fechada. Nem sei de quem é essa água. Quem achou diz amém. Vamos orar? Pai, obrigado por estarmos aqui. A palavra é do Senhor, a gente só está transmitindo aquilo que o Senhor Deus tem para nós. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo. Sonda os nossos corações nessa noite. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos no ano da... Nós estamos no ano da... Antes de eu começar a pregar, eu recebi uma solicitação aqui de urgência. Todos os jovens, adolescentes, por gentileza, sentem aqui, por favor. Eu recebi essa solicitação. Você já está aí, né, Jonas? Todos os jovens, adolescentes do Rocket, senta aqui, por favor. A gente só continua depois que vocês vierem para cá. Recebemos essa solicitação que chegou agora aqui no meu ponto aqui, ó. Por favor, pastor, receba essas pérolas nas cadeiras, nas primeiras fileiras, por favor. O quê? Aqui, ó. Aqui é tudo online, irmão, ao vivo. Isso. São maravilhosos. A gente não faz isso porque a gente não gosta de vocês. A gente faz isso porque a gente ama vocês. Quanto mais perto a gente está de vocês, é melhor. E vocês vão me ajudar hoje a pregar. O texto diz assim: estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e a sua futura descendência por todas as gerações, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Tá bom, só o 17. O que vai acontecer? Quando a gente chega nesse capítulo aqui, quando a gente chega em Gênesis 17, a gente precisa entender que Deus não está começando uma conversa. Deus não está começando algo. Deus está dando continuidade e aprofundando o relacionamento. Aqui não é o primeiro contato de Deus com Abrão. Aqui é um contato onde Deus está usando esse contexto para estar mais perto e aprofundando o seu relacionamento. Porque Abrão já tinha recebido promessas antes. Ele já tinha visto os livramentos de Deus. Ele já tinha provado e sentido o quão Deus é bom. O quão Deus é misericordioso. Só que agora Deus não vem só para prometer alguma coisa. Deus não chega para Abraão com um saco de promessas. Deus não chega para Abraão com um cardápio seletivo de promessas. Deus não chega para Abraão para conversar fiado. Deus chega para ele e fala assim: olha, agora eu quero continuar o que eu já estava fazendo em profundidade. Então Deus chegou para Abraão para estabelecer algo. Deus chegou para Abraão para colocar algo em prática. O texto começa dizendo:
estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você. Deus não está reagindo a alguma coisa. Deus está cumprindo, está tomando uma iniciativa. É como se eu chegasse agora aqui e falasse assim: Jonas, eu estou lhe trazendo isso. O Jonas não me pediu, o Jonas não falou comigo, eu estou dando a iniciativa, eu estou trazendo na mesa, eu estou colocando as cartas na mesa. Deus está trazendo um cenário que revela algo muito mais profundo, porque Deus não só trabalha com milagres pontuais, não só os milagres pontuais que a gente pede no decorrer da nossa vida, que é o trabalhar de Deus. Não é só isso, Ele trabalha com alianças. Repita-se comigo: Deus trabalha com alianças. E aqui a gente está trazendo a história para que todo mundo entenda que Deus está falando sobre relacionamento. Ele fala: ó, eu vou estabelecer, a iniciativa do Senhor. O Senhor está falando: eu vou estabelecer a minha aliança como aliança eterna entre mim e você, a sua futura descendência por todas as gerações, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Deus estabelece para Abraão um poder geracional. Não é só para o momento, Ele está falando de relacionamento, está falando de legado. Ou seja, Abraão, o que eu estou me propondo a fazer com você, não é para agora, é para os seus filhos. Não é só para os seus filhos, é para os filhos dos seus filhos. Não é só para os filhos dos filhos para os seus filhos, é por toda uma geração. Posso ouvir um amém? O que Deus está nos conectando nessa noite aqui, não é para agora, é para a sua próxima geração, é para os filhos dos teus filhos, é para a sua casa, é para você no futuro dizer: eu e a minha casa serviremos aos... Falei que eu não ia gritar, né? Não consigo. Então Deus está revelando aqui para nós o coração de tudo. Coração da aliança. Sabe qual é o coração da aliança? Ele diz ali, ó: para ser o seu Deus. Aqui está o segredo, para ser o seu Deus. Porque Deus não quer apenas visitar a gente. O que a gente está vivendo aqui nos cultos é uma faísca do que Deus pode fazer. Deus não quer só visitar a gente, Ele quer habitar entre nós. Deus não quer só apenas nos abençoar, Ele quer se comprometer com o nosso tempo e aliança. A verdade é que Deus não quer apenas fazer algo por nós, Ele quer ser o nosso Deus. Então nós não podemos, nós precisamos parar de coisificar Deus. Pastor, como é isso de coisificar Deus? Eu reconheço que Ele é Deus quando acontece algo comigo. Eu reconheço que Ele é Deus quando as coisas estão assim, quando me favorece. Isso é coisificar Deus, isso é colocar Deus dentro de uma caixa. E a verdade é que antes de Deus falar da promessa, da prosperidade, do futuro, Deus fala de aliança, porque tudo que Deus constrói de forma duradoura nasce com uma aliança e não com um momento. Tudo que vem de forma duradoura nasce com uma aliança, com um comprometimento e não com um momento. Esse momento que nós estamos vivendo não nos define para Deus. A gente não é o que a gente está vivendo hoje. A gente não é o que a gente viveu antes e nem o que a gente vai viver depois. A gente é aquilo que nós estabelecemos com compromisso com o Senhor. Eu me lembro que eu nasci num lar cristão. Quantos aqui já ouviram o meu testemunho aqui? Meu testemunho pessoal. Eu nasci num lar cristão. Um dia eu vou contar para a igreja meu testemunho pessoal. É muito forte. Não é porque é meu testemunho não, é porque Deus é forte.
Eu nasci num lar cristão. E aí, por um momento, eu me desviei. Fui para noitada, bebida, droga, mulherada, festa, balada. Como é que vocês chamam aqui? Party. Mas o quê? Quais são os nomes? Rave. Você pensar aí de doideira. E no momento eu falei, não quero mais saber disso não. Fui. Eu tinha por volta de 16 anos. Quem tem 16 aí, levanta a mão. E aí eu não quis mais saber. Nasci num lar cristão. Meu pai e minha mãe, meu pai é professor da escola dominical, irmão. Minha mãe de oração, meu pai, ou meu pai estava brincando com a gente, ou construindo alguma coisa, ou lendo a Bíblia. Eu nunca vi meu pai fazer outra coisa. Sempre lendo um livro, sempre lendo a Bíblia. E aí, mesmo assim, eu decidi fazer errado. E aí, por uma dessas andanças e tal, eu recebi um livramento muito grande, mas muito grande. Depois eu te conto pessoalmente, se você quiser saber. E aí quando eu recebi esse livramento, que é algo que era só Deus poderia fazer por mim, eu ajoelhei no meu banheiro, antes de receber esse livramento, antes de receber esse milagre, eu ajoelhei no meu banheiro e falei: Deus, se o Senhor me livrar dessa, nunca mais eu saio da sua presença. Naquele momento, irmãos, eu fiz uma aliança com o Senhor. Naquele momento eu fiz um pacto com o Senhor. Eu fiz uma aliança com Ele. Fiz uma aliança de que se acontecesse isso, eu nunca mais sairia da presença dEle. E nós estamos aqui hoje, depois de mais de 20 e tantos anos, dizendo que nós continuamos firmes pela misericórdia de Deus. Então, antes de Deus mudar as nossas circunstâncias, Ele precisa estabelecer uma aliança. Não tem como viver uma vida de aliança com Deus querendo só as promessas. A aliança vai nos custar alguma coisa. A aliança vai nos custar algo. Então, antes de Deus firmar promessas, Ele firma alianças. Repita assim comigo: Deus, fala, Deus não vem nessa noite para nos corrigir. Ele vem para nos posicionar. Hoje não é um culto de cobrança. Não. Não é um culto de cobrança. Não é uma palavra cobrando você alguma coisa. É uma palavra que Deus tem liberado sobre nós, para lembrar a gente que Deus não nos perdeu no processo. Deus não te perdeu nesse processo. Você não está perdido, você não está perdida nesse processo. E uma igreja e um povo que entende o poder da aliança, sabe que para de sobreviver e começa a avançar. Um povo que vive de aliança entende que a gente parou de sobreviver e começa a avançar. E aqui a gente começa a pregar o primeiro tópico. Fez os tópicos? Tem tópico, Pedro? Tem não? Deus abençoe o Pedro. Ele gosta. Tópico 1. A aliança não nasce na necessidade. A aliança não nasce na necessidade. A aliança nasce na decisão de Deus. Sabe por quê? Porque a gente não está aqui. A gente não está aqui por o nosso esforço próprio. Não é mérito nosso. A gente não está aqui por causa das nossas qualidades, por causa do nosso empenho. Inclusive, eu quero abrir um parênteses aqui. Eu quero que você aplaude em nome de Jesus todo o time de louvor e de mídia dessa igreja. Aplauda aí. Para você que não sabe, eles chegaram hoje aqui 3 horas da tarde, irmãos. Para que eu e você estivéssemos sentados aí e tudo estivesse fluindo com qualidade. Tá bom? Todo o time de louvor e de mídia.
No final do culto, eles precisam mais do que nunca da sua ajuda hoje, homens, para guardar isso tudo. Antes de Deus estabelecer uma aliança com nós, não é sobre necessidade. Então Deus não tem uma aliança com a nossa necessidade. A nossa necessidade não está em xeque para estabelecer alianças. Sabe por quê? Porque Deus estabeleceu aliança, porque Ele decidiu ter. Ele decidiu ter. O texto diz, deixa aí para mim por favor. Ele decidiu, ele falou: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti. Antes de Abraão fazer qualquer coisa, Deus se revela e Deus fala. Antes de Abraão tentar arrumar a casa, Deus se revela. Sabe por quê? Porque nós não somos sustentados, e nós não somos e não devemos ser motivados pelas nossas necessidades e circunstâncias. Eu estou pregando para a gente aqui hoje que vem muito para a igreja movido por necessidades, movido por circunstâncias. Mas o real motivo de nós estarmos aqui é porque Ele decidiu ter uma aliança comigo e com você. Ele assim quis ter uma aliança, foi a decisão de Deus. E se Deus quis uma aliança, Ele sustenta, Ele guarda, Ele protege, Ele prepara, Ele começa, Ele termina, porque a decisão não foi minha nem sua, foi dEle. Esse é o Deus da aliança, porque o que Deus estabelece, Ele mantém. O que Deus promete, Ele faz. Se Deus apontou para algum lugar, pode ir tranquilo, porque se Ele apontou, Ele paga a conta, Ele põe o chão, Ele faz recursos, Ele é Deus. Como nós vivemos isso, pastor? Através de uma aliança. A nossa fé não depende do nosso humor. O humor é a circunstância, a fé é a minha aliança. Então se eu estou mal hoje, pastor, estou mal, não consigo orar. Não, nós não dependemos das nossas circunstâncias para um Deus de aliança. A nossa aliança está firmada com Ele, porque Ele decidiu. Você está entendendo isso? Você está entendendo que o poder da aliança é dEle, e Ele nos escolheu. Então a gente precisa ir para um novo nível, sair do nível circunstancial e entender que no nosso âmbito emocional, Deus não solta nas nossas mãos no momento difícil. Deus não solta a nossa mão no momento em que a gente está turbulento. Deus não solta a nossa mão no momento que a gente está cansado, fadigado espiritualmente ou fisicamente. A gente precisa entender que o nosso lar, mesmo que esteja em turbulência, é um lar onde a aliança do Senhor está. Então as circunstâncias não ditam as regras e não podem ditar. Quem quer que eu acabe diz amém. Deus está restaurando hoje na nossa igreja aqui. Restaurando, sabe que a gente tem perdido isso. Segurança. A gente está andando muito inseguro. A gente tem perdido a segurança ministerial, emocional, familiar, financeira. Muito medo de estabelecer confiança, muito medo de se entregar, muito medo de avançar. Barreiras que foram construídas lá atrás do passado, com decepções, com mágoas, com intrigas, estão se levantando hoje e impedindo o povo de Deus de fazer alianças, impedindo o povo de Deus de se comprometer, de se envolver. Mas nessa noite está quebrando em nome de Jesus. Deus está restaurando a segurança emocional da sua casa. Se você acredita, levanta a sua mão. Eu estou pregando para 2 ou 3 pessoas aqui que estão acreditando. Se você acredita, Deus está levantando segurança emocional na sua família, no seu financeiro, no seu tempo ministerial, no seu emocional. Chega de viver com medo. Chega de viver com medo, irmão. Chega de viver com medo.
Que medo é esse que a gente tem de fazer aliança? A Bíblia declara para nós que, quem sabe, fala comigo, nós os amamos, nós só o amamos porque Ele nos amou. Nos amou? Está sabendo que foi Ele que quis fazer assim? A aliança não começa quando eu levanto meu braço. Começa quando Deus escolhe no coração dele. A gente está vivendo um tempo de tentativa. Tempo de tentativa. Como assim, pastor? Um tempo em que a gente está tentando ter uma aliança, tentando ter um envolvimento, tentando ter esse relacionamento. Mas Deus não nos chamou para ter um momento de tentativa. Deus nos chamou para um tempo de compromisso. E a aliança é um compromisso. E lá na minha empresa não, eu não sou dono dela, mas lá na empresa onde eu trabalho, a gente tem costume de falar assim, né? Tem um camarada lá, meu irmão, que ele é um abençoado. E eu gosto de trabalhar fora da igreja e trabalhar na igreja também, porque a maioria das minhas mensagens, a maioria do contexto de tudo é sobre a minha vida normal lá fora. Vocês estão me entendendo? Red entendeu. E aí eu sentando com ele, Red, conversando na hora do break, e aí eu perguntei para ele assim, cara, e o Natal, como é que foi? Aí ele, foi uma benção e tudo. Ele falou, só que todo Natal para mim é um problema. Aí eu pensei assim, pô. Aí me veio a veia do pastor Jonas, né? Agora é a hora de eu evangelizar esse cara. Aí eu fui e falei, por que seu Natal é um problema? Aí ele, então, eu tenho 5 filhas. Aí eu falei, nossa, já é um problema. 5 filhas, hein, Fabrício? Fabrício tem 3. Eu falei, e aí? Aí ele, só que dessas 5 filhas, são com 5 mães diferentes. Aí eu falei, você tá enrolado, cara. O cara tem 5 filhas com 5 mães diferentes. E todo Natal ele fala que é uma briga, uma confusão. Porque o inglês, ele comemora o Natal no dia do Natal mesmo de pijama, né? Eles ficam de pijama, não é isso? No dia 25 eles põem o pijama, fica todo mundo junto. Aí ele falou que ele acorda às 6 horas da manhã, vai na casa bora tudo aqui em Manchester. Ele vai de pijama na casa de um, fica lá fica lá 2 horinhas, vai na casa de outro, e fica mais 2 horas, e vai pra casa do outro, fica mais 2 horas e tal. Aí ele fala assim, cara, é uma correria, e meu dinheiro acaba rapidão, do mês de dezembro. Eu falei, meu Deus, cara, e aí? Aí eu perguntei pra ele assim, e aí, mas tem uma... Porque eu, irmão, quem me conhece sabe, eu gosto de conversar, eu gosto de dar, gosto de dar trela pra esses assuntos, porque eu gosto de rir. Aí eu falei com ele assim, e aí, você tem uma preferida que você gosta? Você tem a titular? Aí ele, pastor, tem uma, mas tem outra também que eu gosto demais. Pastor não, Lucas, né? Ele falou, tem uma que é, Fabrício, ele fala que é a que ele gosta, mas tem outra que ele gosta muito também. Eu falei, rapaz, tem que escolher uma, né? Brincando assim, eu já vou falando com ele. Eu falo, rapaz, tem que escolher uma. Ele, pois é, mas eu gosto das duas. Eu falei, rapaz, tem que escolher uma só, cara. Escolhe uma, você tem 5, escolhe uma. Ele, vou escolher uma. Dá menos problema, né? Eu falei, não, você tem muito problema já, vai só amenizar um pouco. Mas é quem vive sem aliança, irmão. Vive, sabe como? Com um nó no pescoço. Tá sempre correndo atrás, sempre preocupado, sempre resolvendo BO, sempre apagando incêndio, com um nó na garganta, um nó no pescoço. 5 mulheres, 5 filhas diferentes, e ainda gosta de 2 e não quer escolher nenhuma. Por quê? Porque não escolheu viver um tempo de aliança. Eu vou te falar,
que eu conheço muitos servos do Senhor, mas conheço muita gente também que não é servo do Senhor e que mantém uma postura de aliança. Quem conhece gente que não é de igreja, que não é servo do Senhor, que tem aliança, princípios? Amém ou não? Isso vai muito além da palavra, é questão de caráter. Então o inimigo tenta convencer a gente e provar para a gente o contrário, que Deus está com a gente para nos favorecer, mas Deus está com a gente não é só para isso, é para nos trazer um compromisso. Repita assim comigo: Deus, não, fala forte, fala, Deus quer um compromisso. E aí vocês estão vendo eu com essa corda aqui, né, irmãos? Quem tem ideia do que vai acontecer aqui? Levanta a mão. Quem sabe mais ou menos? Ou quem quer chutar? Você sabe, Daniel? Vem cá falar então. Você vai ser o primeiro. Levantou a mão, já era. Vem aqui. O que vai acontecer aqui? Você vai amarrar alguém? Rapaz, eu tô querendo amarrar alguém. Você vai ficar aqui agora, Daniel, comigo. Fica aqui comigo. Pode sentar aqui, pode sentar aqui. Não. Eu quero mais um aqui, mais um. Quem pode vir? De livre e espontânea vontade. Vem, Sofia. Mais um. Vem, Rebeca. Mais um agora. Você também, Samir? Tá vendo? Por isso que você está aqui na frente, ó. Você quer vir todo mundo? Todo mundo, né? Você tá querendo vir? Pode vir, vem. Senta aí vocês aí. Senta aí. Vem. Pode ficar aí. Isso. Vou pregar e daqui a pouco nós vamos fazer o esquema aqui. Vocês vão me ajudar a pregar agora, hein? Quando a gente não tem aliança, a gente às vezes troca a aliança por nó. Quem é espiritual está entendendo. Às vezes a gente troca a aliança por nó. E aí, quando a gente troca a aliança por nó, para tirar o nó é complicado. E aí a gente fica preocupado em não fazer aliança, porque a aliança é algo muito mais profundo que o nó. Então às vezes a gente está achando que tem aliança, mas na verdade a gente tem um nó. Porque a aliança, ela exige corte. Como assim, pastor? A aliança exige corte. Você quer ver? A Bíblia fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, aliança, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas teve um tempo que essa aliança precisou ter um corte. Não um corte de romper a aliança, um corte de realmente validar essa aliança. Como assim? A aliança que veio à terra para fazer conexão dos homens com os céus, que se chama Jesus. Cristo é a aliança, amém ou não? Cristo é a aliança, Ele veio para trazer essa conexão. E Ele foi para uma morte de cruz, rompeu essa aliança. Houve um corte nessa aliança. Não o rompimento da promessa, mas um tempo de entrega. Ou seja, Jesus teve que morrer para validar o cumprimento da promessa. E nós estamos entendendo que a aliança que nós temos uns com os outros, ela precisa ter um corte. Que corte é esse? Eu não posso viver para mim mesmo se eu quero ter uma aliança com alguém. Porque se eu não morro para mim mesmo, eu não tenho uma aliança, eu tenho um nó. A aliança existe um tempo em que ela vai ser crucial. E ela vai ser posta em xeque. Que ali vai se revelar se existe uma aliança de verdade ou se existe um nó. Porque o nó a gente desembaraça e deixa a aliança aparente e linda. Mas no momento em que a aliança tem um corte, ela gera vida. No momento em que a aliança tem um corte, ela gera vida. Porque os cortes que a aliança tem nunca foi sobre ferir,
mas sempre foi para libertar. Você quer ver? Se você está casado, você vai entender que todos os dias, na sua casa, tem um corte nessa aliança aí. Um corte que está polindo vocês. Um corte que está trazendo vocês mais para perto. Um corte que está matando um ao outro, para que vocês estejam ainda mais conectados. Sim ou não, casados? Mas a aliança permanece ou não? Sim ou não? Porque esse corte é como se fosse Deus aparando, é como se fosse Deus trazendo algo, porque esse corte não é para diminuir, esse corte não é para romantizar, esse corte é para trazer evolução, é para trazer progresso, é para trazer sintonia. Quando Jesus vem como uma aliança, o corte que Deus faz, todavia, Pai, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feito o quê? A tua vontade. O corte que Deus faz, o corte não é na aliança, o corte que Deus faz é pela aliança. Vocês estão entendendo? Deus não corta a aliança, Deus não quebra o futuro, Deus não quebra os processos. Ele faz um corte pela aliança. Você já viu um texto que diz assim: eu sou a vida. Coloca aí para mim, por favor, meu querido. João, capítulo 15, versículo 1 e 2. Agora eu quero que vocês desembolam essa corda aí para nós. Vocês não vão me enforcar, não. Não, quero que vocês tirem essa corda. Vão ficar sentados aí, vocês dois? Por que você soltou a corda, Sara? Você, Thales, segura a corda, mano. Ai. Pai, você está sem segurar a corda. Você está sem a aliança. Você está... Você só pode tirar aqui do meu pescoço depois que vocês tirarem o nó. Dá trabalho desfazer nó, irmãos. Você está entendendo que é melhor viver em aliança do que em nó? Tem 2, 4, 6, 7 pessoas aqui tentando desfazer um nó. E estão quase me matando enforcado. Cadê as pontas? Cadê a outra ponta? Mas aí vocês, já está quase na minha goela aqui, hein? Vocês estão sabendo, vocês vão tudo pro YouTube depois, né? Do you speak English? Acabou? Isso, saiu. Ô, glória! Agora vocês sentam aí. Eu quero que vocês organizem essa corda. Todos têm que estar segurando a corda. Eu quero que vocês organizem a corda. Tá bom? Organizem a corda aí. O texto diz assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que não estando em mim e não der fruto. Ele poda todo aquele que der fruto, para que dê ainda mais fruto. Você quer dizer que
há um corte de Deus nas alianças? O Pai está dizendo, o corte é para que produza mais fruto. Não é cortar a aliança, é cortar pela aliança. A aliança que nós temos tem que gerar frutos. Frutos para que todos comam. Frutos para que todos vejam o Deus da aliança. Frutos no casamento, frutos na família, frutos no caráter, frutos na finança. Dar frutos para que todos comam. A nossa sacola espiritual de compras tem que estar cheia. As pessoas vão olhar, que sacola é essa? Eu tenho frutos. Por que você tem frutos? Porque eu vivo um Deus de aliança, mas Ele está me podando todos os dias. Todos os dias a minha aliança com Ele permanece intacta. Mas por ser intacta o meu compromisso, eu preciso ser podado, para que eu não me perca no caminho. Deus sempre protege a promessa, Deus sempre protege o que Ele quis fazer. Mas Ele não vai ser, eu e você, nós não vamos ser isentos da parceria do Pai em fazer essa árvore que somos nós dar frutos. A gente não é isento. O corte é Deus dizendo, eu não vou te deixar preso ao que está te impedindo de frutificar. O corte é Deus dizendo, eu estou cortando o apego às coisas materiais, eu estou cortando, sabe, os olhos carnais, eu estou cortando a impaciência, eu estou cortando a mesmice espiritual. O corte também é uma proteção espiritual, para que eu e você vivamos uma aliança. Aqui está o Daniel, ó. Vocês perceberam o que eu disse? Levanta aí, Daniel. O que eu disse? O que eu disse? Hã? É o quê? Todos com a corda na mão. Maravilhoso, eu gosto de Jesus por causa disso. Tem hora que desce do céu fresquinho. Tem gente, irmão, que só quer aliança para Ele. É verdade. Tem gente que acha que Deus só falou com ele. Tem gente que acha que Ele é o mais crente, é o mais espiritual, é o que sabe mais. E Deus nos chamou para um evangelho relacional, de partilha. Não faz sentido na nossa comunidade um só ter uma aliança. Vai, senta aí. Daniel agora foi usado por Deus aqui, irmão. Todos com a corda na mão. Como é que vocês vão fazer isso? A corda é a aliança. Todos com a corda na mão. Não sei, é vocês que vão fazer. Todos com a corda na mão. Como é que é uma aliança? Isso. Todos com a corda na mão. Ó, nós estamos aqui com uma aliança, sim ou não? Só que tem gente que está segurando mais a corda, mas tem gente que a aliança está mais forte, parece. Está com mais coisas nas mãos. Hã? Como é que vocês vão fazer para cada um ter a aliança igual? Ou parecida? Ou no mesmo nível? Está rolando uma partilha aqui agora. Está rolando uma discussão aqui agora, irmãos. Porque a aliança é isso. Eu estou vendo um com problema e o que está na ponta está precisando entender que lá na outra ponta tem alguém que está passando por uma dificuldade, mas o meio aqui precisa se comunicar, porque estamos em aliança, em unidade. Nós não estamos presos por nó. Olha como é fácil distribuir quando não tem nó. Olha como é fácil acertar a casa quando não tem nó. O nó representa as minhas vontades, o meu eu, o meu jeito, as coisas que eu quero fazer. Mas aí, nós estamos dando um comando aqui. É como se Deus estivesse falando para eles, distribua isso aqui. E eles estão fazendo de forma alegre, forma divertida. Está pesado? Não está, mas cada um está tendo uma responsabilidade com a aliança. Cada um está fazendo o que precisa ser feito. E isso não está gerando peso algum, porque eles entenderam o compromisso mútuo de viver em aliança. Agora você quer ver? Vocês têm uma aliança agora. A aliança não se quebra, a aliança não se rompe. Está firmada uma aliança. Agora eu vou, Sofia, eu quero um copo de água. Você pega lá para mim, por favor.
Esse é o poder da aliança. Um tem uma missão, mas todos estão juntos. Um tem uma palavra, mas todos estão indo juntos. Um tem uma direção, mas todos estão indo juntos. A chama está ardendo para um propósito, mas todos estão indo juntos. Muitos aqui não querem ir lá buscar água. Muitos aqui podem pensar, não faz sentido eu ir buscar água. Muitos podem pensar, para que eu vou levantar para buscar água? Mas eu não sou movido pelo que eu sinto, nem pelo que eu vejo, nem pelo que eu penso. É por uma aliança. Amém? É por uma aliança. Aí, ó, estão se organizando. Quem quer que eu acabe diz amém? Daniel falou amém. Você que falou, cara. Hã? Foi quem falou? Foi Daniel? Vou acabar, Daniel. A grande boa notícia é que a aliança não termina em nós. Isso é uma boa notícia. A aliança não termina em nós, sabe por quê? Porque a nossa obediência hoje gera uma aliança em alguém amanhã. A nossa obediência hoje, porque Deus fala com Abraão, já pensando nas descendências dele. Isso tira o peso de nós do imediatismo. Isso tira o peso de nós de querer resolver as coisas como se fosse um miojo. 3 minutos está pronto. Isso tira o peso de nós. Porque o Deus da aliança é um Deus de alianças geracionais. Você está entendendo que a nossa obediência hoje vai impactar nos filhos, dos filhos dos seus filhos e por outras gerações? E a gente é tão imediatista que a gente precisa ver agora. A gente precisa ver agora o que Deus está fazendo, senão não vale. Se a gente não vê agora, não vale. Vou finalizar agora, tá bom? Vocês que estão aqui, vou perguntar quem quiser levantar a mão para responder. Qual foi o principal aprendizado que vocês tiraram disso aí? Você quer falar? Que você tem que... Tu não pode... É o egoísmo. Tem que admitir as coisas. Como se fosse, por exemplo, espalhar a palavra de Deus, né? As pessoas possam ter aliança com ele. Muito bem, isso aí. Aplauda Jesus. Egoísmo, irmão. Quem vive com o egoísmo é um nó. Partilhar é aliança. Alguém mais quer falar? Alguém mais? Quer, Rebeca? Não? Quer? Quer? Quer, Sarinha? Sâmia? Pra conversar no WhatsApp, vocês são bons, né? Na hora do culto, não é? Agora toda a pregação vai ser assim, irmãos. Vou pegar eles aqui agora, já era. Grande detalhe, para a gente encerrar aqui. A prova definitiva de que a aliança funciona se chama Jesus. A prova definitiva de que a aliança funciona se chama Jesus. Porque Jesus não desistiu na cruz. E não desistiu da gente. Prova... Jesus não fala apenas de aliança. Ele é a aliança. Ele não é um conto de fadas, nem um conto romântico, nem uma fábula. Ele não fala só. Ele é a aliança. De Gênesis a Apocalipse, tudo aponta para Ele. Tudo aponta para o sangue dEle. Tudo aponta para o sacrifício dEle. Tudo aponta para a permanência dEle. Tudo aponta para a herança dEle. E quem está em Cristo tem uma aliança. E hoje nós vamos cantar uma canção
Pode ser só Tiagão. Só o teclado, por favor. Hoje é uma noite de resgate. Isso aqui não é um upgrade, sabe? Que você vai dar um upgrade na sua vida. É uma reconciliação com Deus da aliança. E eu estou pregando para crente mesmo, servo de Deus, que precisa se reconectar com a aliança com o Senhor. Não é para aceitar Jesus, se quiser aceitar tudo bem, mas é sobre você e eu aqui, servos do Senhor, que conhecemos a palavra e que estamos vivendo as nossas vidas com nós, achando que temos aliança. A grande verdade é que precisamos agora, em nome de Jesus, ter a nossa identidade no Senhor assumida de verdade. Assumir quem nós somos no Senhor. E aí, eu estava com essa canção há muito tempo no meu espírito. E hoje lá em cima eu estava na sala orando. E aí eu abri o meu Instagram e eu vi que a Lê postou um vídeo. Um cara cantando essa canção, a mesma canção. Eu falei, é a confirmação do Senhor. A aliança não depende do seu desempenho. A aliança não depende do seu intelecto. A aliança já foi feita. A aliança é uma obra consumada. É a obra de Cristo consumada. Por isso que a igreja se levanta. Porque não é sobre uma autoestima. Porque sabe quem é em Deus. Por isso que nós nos levantamos. Porque nós voltamos ao centro, onde Jesus é o começo, o meio e o fim. Por isso que nós entendemos que se a cruz nos perdoou, nós não temos o direito mais de viver em condenação. Por isso que a nossa aliança, ela é tão forte com o Senhor, porque nós temos esperança. Nós temos convicção de que o Deus da aliança, Ele é o provedor. Nós temos convicção que a unção acompanha as nossas vidas, porque Cristo derramou em nós o seu sangue precioso. Por isso que nós entendemos que a igreja do Senhor é imparável. E eu e você somos a igreja de Cristo. Ei, meu irmão e minha irmã, deixa eu falar para você poderoso aqui. Você em Cristo é imparável. É imparável. Fique de pé. A aliança nunca vai te prender. A aliança vai te sustentar. A aliança nunca vai te limitar. Ela sempre vai te posicionar. A aliança com Deus é como se Deus estivesse dizendo para mim e para você hoje: ei, ei. Ficou bom, hein? Parece que eu estou no estádio de futebol. Ei! Levanta a cabeça. Vira para 2 ou 3 pessoas com ousadia. Fala bem assim, ei. Fala com ousadia, fala, levanta a cabeça. Fala, levanta a cabeça, continua. Deus ainda é Deus. Ele que te escolheu. Fala, libera as palavras. Ele que te escolheu, Ele que firmou essa aliança. Isso, profetiza para essa pessoa. Não, você não vai desistir nesse processo. Você não vai parar nesse processo. Você vai caminhar com esperança, com fé, com ousadia. Deixa Deus te resgatar essa noite, deixa. Deixa Deus te resgatar essa noite para um compromisso santo, fiel e sincero. Deixa Deus abrir os céus hoje sobre a sua vida e te resgatar e te tirar desse lugar onde você até hoje entendeu que você só tinha nó. Até hoje foi difícil viver com nós, mas essa noite Deus está trazendo à tona aqui para trazer um tempo de aliança, um tempo de envolvimento, comprometimento. Está caindo por terra todo egoísmo, está caindo por terra todos altivez, está caindo por terra tudo aquilo que está prendendo eu e você de avançar. Adore ao Senhor com essa canção. Pode apagar tudo aí agora, apaga tudo, em nome de Jesus.
jardim. Você que sabe, adora. Tranquei a porta e abri meu coração. Reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos Vamos fazer um coral para Jesus, bem lindo. percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca Oh, aleluia! o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Eu quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. E me resgata todos os dias, Eu quero orar por você. só pra te adorar. Você que Quero se sentiu ser resgatado nessa noite. Sentiu que essência, Deus mandou uma equipe de resgate hoje para te trazer, para te tirar de um lugar e colocar em outro, te tirar de um lugar onde há confusão, há nó, e te colocar num lugar de aliança. Você que sentiu que essa equipe de resgate, igual o filme mesmo, te resgatou. Quero orar por você nessa noite. Quero que você venha aqui em nome de Jesus, para que nós possamos orar por você. Declarar uma bênção sobre a sua vida. Abraça ele. Tem mais alguém?
preciso ser resgatado todos os dias, Pai. Todos os dias. Só pra te adorar, eu quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim bático. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Eu quero ser teu bom perfume, primeira essência, Jesus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado pela vida do Fabrício, meu Deus. O pastor Jonas tem orado e clamado ele por ele. Nós te adoramos nessa noite. Te adoramos porque entendemos um tempo de aliança que o Senhor tem derramado em nós. Obrigado, Jesus, por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque quantas vezes nós estamos vivendo em nós e hoje o Senhor desata cada um deles para que o Senhor converta cada um deles em alianças frutíferas, aliança que dê frutos. Em nome de Jesus, meu Pai, fala conosco durante essa semana. Estabeleça ainda mais uma aliança conosco e nós contigo, Jesus. É que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai. E aquele que veio, meu Pai, aqui, assim como o Senhor nos trouxe em paz e em segurança, nos leve em paz e em segurança também para os nossos lares. Nós estamos felizes com tudo que o Senhor Deus tem feito nas nossas vidas. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Levante a sua mão mais alto que você pode. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre. Que seja um tempo de aliança para a sua casa e para a sua família com o Senhor. Que a cada dia as misericórdias do Senhor se renovam sobre a sua vida. E assim como Deus te trouxe em paz e em segurança, te leve de volta para os seus lares, em paz e em segurança. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Vá em paz em nome de Jesus. E ali atrás tem um café e vamos juntos ter uma comunhão maravilhosa. Deus te abençoe. Aplauda o Senhor, que Ele é digno. Uma salva de palmas pro Legacy, pro Rockets.